Hoje, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo aqui no De Frente com a Cris, segunda, quarta e sexta do meio-dia a 1, vocês comigo, aqui, onde nós trazemos pessoas para serem entrevistadas, temos aquele diálogo e aquele debate com você, ouvinte aí de casa, e hoje, De Frente com a Cris, eu recebo uma mulher que decidiu crescer, mesmo quando a vida apertou. A Verônica começou na simplicidade da fazenda e muito cedo assumiu responsabilidades que mudariam completamente a sua história. Aos 15 anos se tornou mãe e o que poderia limitar virou propósito. Saiu de casa aos 18 sozinha, sem garantias, mas com uma decisão, não parar. Trabalhou, recomeçou, estudou, construiu e enfrentou dores profundas, um divórcio, desafios financeiros e hoje vive um dos momentos mais delicados, acompanhando a luta do marido contra o câncer. E mesmo assim, ela permanece. Hoje, através da fisioterapia pélvica, ela não só cuida, ela transforma vidas. Mas o mais forte da história dela não é o que ela viveu, é quem ela decidiu se tornar no meio de tudo isso. Verônica, linda, maravilhosa, seja muito bem-vinda, mulher. Eu sou grata e lisonjeada pelo convite e pelo relato da história. Isso. De emocionar. E detalhe, divorciada e casada com o mesmo marido. Que tá ali, ó. E é isso, né? O João que não deixa a gente mentir, né? Imagina, tá ali próprio testemunha. E casaria mais uma vez e mais uma 10, vez, todos os dias de minha vida. Apaixonada. E eu tô muito feliz porque a Verônica é uma das mulheres assim que a vida nos apresentou, que o Senhor nos apresentou de uma forma tão especial, tão linda, porque ela é uma mulher forte. E eu sempre brinco, né? Mulheres fortes se atraem. Verdade. Não é verdade? Muito a energia, né? A energia feminina. Então, é inexplicável que Deus nos coloca entre o caminho de uma das outras e une com esse propósito de sustentar e erguer mulher a mulher. É isso aí. No propósito dele. Então vocês que estão nos ouvindo agora aí no seu carro, na sua casa, aumenta o som para ouvir a história dessa mulher que nós vamos relatar aqui ao longo dessa 1 hora que vocês estarão conosco. Verônica, você começou a sua história na fazenda e hoje é referência na sua área. Em que momento você percebeu que sua vida não ia ser comum? Para quem não sabe, ela é especialista em fisioterapia pélvica. Então, ela ajuda pessoas a casamentos reatarem, a pessoas terem autoestima, a tudo. Por quê? Porque ela reativa algo que as pessoas esqueceram. Então, conta aqui para nós, em que momento da vida você percebeu que sua vida não ia ser comum? Quando eu me tornei mãe. Uau! Conta mais. Eu sou tijucana, nasci em Tuiutaba, vivi no município de Capinópolis com os meus pais, família. E aos 9 anos nos mudamos para Capinópolis, onde eu vivi 9 anos. E aos 18 anos, aos 15 anos engravidei e aos 16 eu tive a minha primeira joia rara, que eu me emociono. Ai, que lindo! Trícia Caroline. E aos 18 anos, lindo, né? Acho lindo. E ela é linda, quem a conhece? Ela é linda. Ela é linda. E aos 18 anos, eu sempre falo, né? É clichê, com a mão na frente e outra atrás, eu fui para Uberlândia. Houve situações e que eu entendo que é um propósito de Deus para esse crescimento, para esse desenvolvimento dessa mãe. E a partir disso, o mundo se abriu. Muitas dificuldades, inúmeras dificuldades. Dificuldades financeiras, dificuldades da distância. Eu fiquei 3 anos sem a Trícia Caroline, mas o viver por ela foi maior. Isso motivou. Muito, total. Então ali você entendeu. Eu falo o seguinte, não, essa vida não vai ser comum, não. Aqui o negócio vai render. Nada na minha vida é comum, Amém. Né, Cris? Isso é bênção. Você disse que até os 9 anos foi a melhor fase da sua vida. O que aquela menina da fazenda ainda carrega? O que você traz daquela menina da fazenda hoje, nessa mulher que você é hoje? O que você traz dela?
Olha, é a simplicidade de viver, o gostoso, os irmãos mais juntos, família, né? Sua Papai família ainda puxava, mora em punha no Capinópolis? colo. Então, a família, a maior parte dela é de Tuiutaba. Cada irmão nasceu numa fazenda. Então hoje é dia de Eu fui a festa. única que nasceu no hospital, que mamãe me teve aos 41 anos de idade. Esses dias. Esses dias, no dia desse. E eu fui a única que nasceu no hospital para poder parar, né, laquear. Parar de ter as gestações, porque foram 10 gestações. Nossa, então você é a Ela caçula. sou a caçula, de sou a rapa 10. do tacho de 10. Pai. do Isso. céu. Sua mãe é uma. Foi Sua mãe faleceu. uma guerreira. Ó, sem palavras para os meus pais. Tem sim, mamãe vai fazer 3 anos agora que ela foi morar no Reino do Céu. Amém. Está no melhor lugar. Amém, Né? amém, amém. E honro a vida dela. A E mulher aquela que menininha foi. dos 9 anos, por que a melhor fase da sua vida? Então, é o que eu disse, Cris, a simplicidade, a união. Estar com seus irmãos. Estar com os irmãos. Papai me puxava e me punha no colo até mesmo depois de adulta, mesmo depois dos filhos, eu lembro dele me puxar e me pôr no colo. Olha isso. Então era a fase da simplicidade e da união mesmo, familiar, assim. Onde não tinha as preocupações, né? Não tinha os boletos, vamos dizer assim, porque aos 11 anos eu comecei a trabalhar. Nós mudamos para Capinópolis aos 9 anos, onde até, inclusive, eu tenho, né? Um relato aos 9 anos, minha irmã outro dia me mostrou na seletividade dos documentos de casa, quando foi reorganizar as coisas que foram, né, da casa da mamãe. Ela, olha, seu diploma está aqui. Eu fui alfabetizada aos 9 anos de idade. Olha isso, meu Deus. E tem isso guardado lá. Ela falou, guarda aí, porque isso é minha vida, isso é minha história, né? Então, a responsabilidade começou cedo. Aos 11 anos eu comecei a trabalhar na vizinha da minha mãe. E aos 15, né, foi toda a vivência. Eu fui babá aos 13 anos, onde eu conheci Trícia. O nome da minha filha, ela tem um significado. Eu conheci a Trícia, um mulherão, loiraça, dos olhos lindos, mulher de Lá de fibra. Capinópolis? Ela é fazendeira. Ah, a atriz, eu entrevistei Trícia, ela. ela é rainha do leite, alguma coisa assim da região aqui. Ela tem um leilão que faz, que você não está entendendo, não. Um mulheraço, assim, sabe? E o nome dela me inspirou. Né? Manda um recado para ela naquela câmera ali, ó. Tá vendo? Pode Trícia, eu tenho uma Trícia em homenagem a você. Uau! Que coisa linda! Sim, sim. Então, continuando, né? Eu engravidei aos 15 anos, tive a Trícia Carolina aos 16, e onde mudou toda a minha vida, aumentou mais as responsabilidades, né? Porque ser mãe é um outro mundo. Você não é mais você sozinha. É sobre isso. Muda tudo. Você já é a guardiã daquele lar ali. Exatamente. Uau. Muda tudo. Inclusive, a minha próxima pergunta é sobre isso. Engravidar aos 15 anos muda completamente o rumo de uma vida. O que aquilo te tirou e o que te deu? Porque Cris, assumir responsabilidades... me tirou a minha adolescência. Sim. Né? Mas me deu um mundo de muitas possibilidades, de entender e saber quem eu poderia ser, a mulher, né, que eu poderia ser, que eu estou me tornando, porque eu falo que todos os dias é um renovo. É um renovo, né? A busca, tanto na minha fé quanto no conhecimento, todos os dias é um renovo. Então, por mais que eu tive uma infância, parte da infância, né, um pouco castrada, depois dos 9 anos que eu comecei a trabalhar muito cedo, e mãe muito jovem,
Eu não me arrependo nada disso. Nada. Porque eu sou o que eu sou hoje por isso. Eu estava conversando com uma outra convidada e a gente estava falando sobre os propósitos. Que Deus já nos conhece desde o ventre das nossas mães. E ali já foi colocado um chipzinho, tipo, olha, o seu propósito é esse. E às vezes eu falo que quando a gente pensa que por que eles não entraram na Terra Prometida antes? Porque eles estavam ali do lado. Então a gente fica 40 anos dando volta e sem entrar aonde deveria. Ou seja, existe um propósito e esse propósito foi instalado. Então você vai passar por um caminho. Esse caminho é o que você vai chegar em algum lugar. Então tudo leva a somar algo para nos ensinar ou para que nós possamos ensinar outras pessoas. Faz sentido isso para você? Então, quer dizer, esse momento ali, ele te tirou a sua adolescência, mas te deu um mundo de possibilidades. Uau, a gente aprende até, né, o tempo todo. Isso é lindo demais e é bênção. Nossa, eu estou muito emocionada também. Quando foi que você deixou de ser menina e virou mulher de verdade? Porque até então, podia ser uma menina brincando de boneca. Literalmente foi, né? Uma fase, assim, até entender um todo. Olha, eu vou te ser sincera, assim, foi depois que a Trícia Caroline veio pro colo. Porque eu cuidei, eu lembro de uma mãe ainda falar ainda, falou assim, olha, as noites mal dormidas serão suas. E pode contar nos dedos. Embora, assim, graças a Deus, todos os meus filhos, os dois, eles não foram aquelas crianças que acordavam muito à noite. Mas você às tem vezes né? tenho dois. Tem a Trícia Caroline e o Thiago. Tiago, um beijo. Ó, xará, Thiago, xará. Então, eu me lembro de poucas vezes que eu acordava de madrugada para amamentar, ela só ia lá, dava uma espiada, via que estava tudo bem e voltava. Se sentia segura, sabia que eu estava fazendo o meu papel. Então foi aí. Que legal, né? Sim. E naquele momento, esse entorno, esse suporte fez total diferença para você. Total. Muita diferença, né? Assim, querendo ou não, os meus pais, por mais que são avós, foram os pais dela também. Então, a partir do momento, desde do ventre, eu já queria fazer de tudo, eu sempre trabalhei, eu sempre dei. Outro dia a gente estava brincando, eu nem sabia que Lilica Ripilica era uma roupa de marca. E eu dava Lilica Ripilica para a Trícia Caroline quando eu poderia, e nem sabia. Ou seja, são tão simples, tão leiga, né? Inúmeras vezes aconteceu dela se vestir com Lilica Ripilica. Por quê? Eu sempre fiz tudo pelos meus filhos. Mãe, é isso. Se abdica de inúmeras coisas para não deixar faltar para os filhos. Olha só, isso é ser o guardião do lar, né? Sim. E eu estava até também com uma outra convidada, onde a gente falava muito sobre esse ponto. Existe um momento na nossa vida em que se a gente se abdica demais, a gente coloca muita expectativa no outro. E acaba que a gente começa a cobrar demais do outro e deixar de fazer, porque a gente está deixando de fazer pela gente, é como se eu falasse uma nota promissória. Deixei de fazer por mim, agora você vai fazer alguma coisa? Chegou a acontecer isso nessa sua história, na sua trajetória ou não? Porque na minha aconteceu muito. Tanto eu com a minha mãe, que veio isso para mim, e não era porque era maldade, mas era porque era o melhor que ela tinha para dar, foi o que ela aprendeu. E eu também com a minha filha. Então a gente começar a fazer, depois fazer, estou fazendo tanta coisa por você, e agora você não vai fazer isso por mim? Pelo amor de Deus. E acontece que isso é uma expectativa errada, né? Literalmente. Que a gente troca, mas nós somos humanos. Eu ia dizendo, somos humanos e isso vai instalando. O entorno que você está vivendo sobre isso, e às vezes cargas e sobrecargas, então você às vezes também quer um reconhecimento. E que realmente não é justo de gerar essa expectativa, né? Porque, vamos longe não, Jesus Cristo. Sobre. Né? É sobre, olha aí. E aí, alguém fez? Não. Pelo contrário, uma semana eu estava recebendo com o jumentinho e colocando lá as folhinhas, viu? Na outra estava crucificando e xingando. E ele, né? É para acabar.
Ai, meu Deus, ser humano, mas bem-vindo ao mundo. Graças a Deus que somos assim, porque eu creio no ser humano. Acho que todos os dias a gente pode mudar. Você saiu de casa aos 18 anos, sozinha. Gente, quando eu fico pensando nisso, né? Porque, querendo ou não, você foi pro mundo tipo assim, opa, vou desbravar que algo vai sair daqui, né? O que tinha dentro de você que ninguém via, mas que te sustentou para poder não voltar para trás? A força da mulher que tinha dentro de mim em buscar um futuro para minha filha, um futuro para mim. Eu jamais imaginava que eu ia chegar onde eu estou hoje. Amém. Né? Mas Deus vai colocando pessoas no seu caminho. Já fala para as pessoas o seu nada. arroba, para as pessoas te seguirem. A Verônica, ela tem também o Espaço Verus, que é uma academia que é uma delícia, muito personalizada, né? Com o esposo dela, que é um cara que faz toda a diferença ali com o personal nos treinos. Literalmente. Não é? Minha mulher apaixonada é desafiador, é diferente, né? Não? Aí, ó. Eu vou brincar, igual eu brinco com as minhas irmãs. Hoje tem. Tanana. E aí que quando, Verônica, você olha para essa mulherão aqui, qual que é o seu Instagram? Conta aqui do Instagram da tanto o pessoal. @Verônica Souza Físio. Eu sou fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher. Temos o espaço, né? Sou fundadora do espaço. Nós temos o espaço há 11 anos, o Espaço Verus, @Espacoverus, onde temos os serviços com uma equipe assim estupenda. O meu personal tá ali, que eu falo que é o braço direito, esquerdo, Trícia Caroline também, além de biomédica personal, se tornando personal agora, eu falo que os dois são o meu braço direito, cabeça, tudo, né? Sem eles não dá para poder conseguir fazer aquilo se movimentar. Porque se eu saio, eu sei que está totalmente seguro. Igual acontece de cursos, viagens, congressos, algo do tipo, né? Ou mesmo até para o descanso, igual nós conseguimos sair uns dias desses. Ficam sempre em boas mãos. E temos fisioterapeutas, a Rebeca, a Isabela, que está lá no comando também, junto com Pilates, a Rebeca que é braço direito também na fisioterapia pélvica, e mais o Fabiano também personal. Então, assim, é uma equipe, nós temos os serviços de fisioterapia pélvica, pilates, musculação, treino funcional, ginástica abdominal hipopressiva, com o método autêntico Marcel Calfrez, e a estética corporal e facial avançada. Uau, então é muita coisa. Bastante. Anotaram aí o arroba, gente? Então, essa força e querer chegar aqui, querendo ou não, você não tinha uma visão de que você ia chegar, entre aspas, que você vai ainda muito mais longe, tão longe. Mas você só sabia que não era aquilo que você mais queria. Você queria algo a mais para oferecer para sua filha. A gente pode definir isso como ambição? Não deixe também de definir, né, Cris? Não vou dizer definir, mas a ambição é maravilhoso. Sim, precisa. A ganância, né? Ela é o mal de todos os séculos, Até eu entender, hoje eu tenho um entendimento que o meu ministério junto a Cristo é o servir. Amém. Né? É o cuidar de mulheres. Embora eu assista a fisioterapia pélvica, eu assisto tanto adulto como a criança, porque a criança também tem disfunções urinárias e ano retal, com constipação, dificuldade de evacuação. E porque muitos acham que é só coisa de mulher. E não, cuido de homens também. Sim. Os homens também têm as disfunções. Vamos chegar lá. Uma prevalência muito, hoje, mais alta, inclusive, com relação ao câncer de próstata, entre outras disfunções. Então, eu entendo, hoje eu tenho esse entendimento que Deus coloca pessoas e nos coloca nos lugares onde e quando e com quem temos que estar. É por aí. Que é onde, inclusive, estou aqui hoje com você. É isso. Um deles. Né? É linda demais essa mulher. E é bonita demais. Depois, para você ouvinte aí da Aliança Mais Classic, como eu tô feliz por você estar aqui na nossa audiência. E eu quero falar para você o seguinte: se você quiser também ver essa mulher, vai lá no Instagram, segue ela, segue a clínica dela, que é linda, o Espaço Verus, que é um lugar muito legal, muito bom. E ainda vai também aqui lá no YouTube e entra lá para poder ver esse podcast na íntegra lá, que vai ficar depois gravado, tá? Perdeu? Quer mandar para alguém? Vai lá, entra no YouTube e manda para as pessoas.
Verônica, teve algum momento na sua vida em que você pensou em desistir de tudo? E o que te fez continuar? Se existiu esse momento. Ah, teve. Nossa, inúmeros. Às vezes, até incontáveis. Mas os meus filhos sempre foi meu gás. Então, não tinha como, não tem como desistir. Desistir não é opção. Não, nenhuma. Eu brinco muito com a Larissa, né? Somos só nós duas lá em casa e tem dias que eu penso, será que eu consigo sobreviver? Nem viver. E ali, nesse momento, eu falo o seguinte, plano B não é opção. Não existe plano B, só tem o plano A. Não tem o plano B. E a gente fazer acontecer e fazer dar certo daquele jeito. Às levantar, vezes, bate a poeira. Isso, vem uma energia, levanta, não, sacode. E as misericórdias de Deus se renovam todos os dias. Bora pra cima, levanta a cabeça, peito de pombo e vamos embora. Nem sempre vai ser bom. Põe aquela armadura. Nem todo dia é bom, dá vontade de ficar deitado, com sono caindo, triste. E não vai ser bom, talvez o diagnóstico não foi bom, a resposta não foi boa, o fechamento do negócio não deu do jeito que eu queria, mas é aquilo que tinha pra hoje, levanta e vai. É bem isso. Não é isso? É isso. Ei, mulher, ainda bem que... Obrigada, Senhor, né? E vamos pra cima. Hoje foi um desses dias, até eu chegar aqui. Ai, meu Deus. Você viveu um divórcio, mas depois reatou esse mesmo casamento. Conta isso. Então, há uns 10 dias, mais ou menos, até eu recebi um pedido de ajuda sobre a questão do divórcio e tudo mais, né? Que a gente acaba que, querendo ou não, é um testemunho. Porque João Carlos e eu, nós nos divorciamos, ficamos 7 meses. Divorciamos literalmente, porque nós éramos casados e divorciamos no papel também. Mas 7 meses nos reatamos e um ano depois, na mesma data do primeiro casamento, nós renovamos os votos. Que lindo! Tivemos que ter essa, vamos dizer assim, passar por esse calvário, porque foi muito desafiador. Porque não foi um divórcio por traição, que é o que mais acontece. Por uma questão financeira, por exemplo, que hoje é o auge, né? Ou é por uma traição ou por uma questão financeira, ou são os maiores índices de divórcio hoje. Sim. Foi por falta de diálogo, foi por falta de, às vezes até mais eu, não me colocar no papel. Nossa, isso é muito forte. Da mulher. E eu vou... baixar a energia masculina interna, porque quem foi pai e mãe, quem desbravou esse mundo, né? Então, minha energia masculina, ela é alta, hoje ela é contida um pouquinho. A gente ainda está em processo, sempre, não, é todos os dias em processo. Eu brinco com os amigos, haja Rivotril, brincadeira. Então, nós entendemos que nós dois longe um do outro, não somos, não funcionamos. Olha, ele está aqui no estúdio conosco, né? Então pode até fazer declaração de amor olhando dos olhos. Você é o amor da minha vida todos os dias. Oh. E eu caso de novo, de novo, de novo. Ai, que lindo. Lembra que tem que ser em países diferentes. Ixi, já veio até uma cobrança com ultimato e passaporte junto. A gente brinca muito. Eu falo assim, nossa, quer casar comigo? Eu falei, vamos de novo. Países diferentes agora. Vamos renovar as bodas. Gente, renovando as gente, bodas. E é lindo isso. Ó, para todas as mulheres e homens que estão assistindo, que estão ouvindo, acho que é muito importante a gente falar isso. Eu brinco não. Eu tenho uma palestra que inclusive eu dei numa escola, que a diretoria me convidou para poder falar sobre a sociedade líquida. Justamente para os alunos, os jovens e adolescentes, falando sobre isso, sobre sociedade líquida, porque hoje está muito descartável tudo. Então hoje, se eu vejo na internet, ó, que parece um vídeo para mim e não é aquilo que eu agrado, eu bloqueio. Se fazem um comentário, eu bloqueio. Se eu tenho uma discussão, eu divorcio. E tem uma coisa, eu deixo de ser amiga. Eu paro. Ou seja, a sociedade está de uma forma em que as pessoas estão desistindo muito fácil de persistir naquilo que é a pedra fundamental. Então, igual o casamento. E foi tão lindo que você me falou, porque eu trabalho muito com comunicação.
Eu advoguei 20 anos. Nos 20 anos que eu advoguei, ou tinha problema de divórcio, ação trabalhista, ou direito do consumidor, em que era por falta de comunicação. Alguém brigou com alguém porque alguém deixou de falar a alguém, e o que era o pior? O orgulho. E nos divórcios, pasmem, inclusive o meu, foi por isso. Quem que era o homem da casa? Eu. Se eu era o homem da casa, né, e o meu ex não era homossexual, ele queria uma mulher, então ele não casou com outro homem, ele casou com uma mulher, entendeu? Então quando ele casou, ele queria que eu fosse a mulher, e quem que eu estava sendo? O homem. Então dali não deu, então dali desencadeou assim traição, mas já vem um outro, e já foi, já aconteceu, ambos perdoados, ele está muito bem casado, uma pessoa maravilhosa, com uma mulher maravilhosa, tem filhos lindos, são os irmãos da minha filha, mas tipo assim, houve um divórcio em que alguém ocupou um espaço que não era seu. Então foi bem isso que deu sentido a esse divórcio seu. Mas graças a Deus, quem que refletiu melhor e deu o primeiro passo? Conta aqui para nós. João Carlos. Ele. Amém. Ainda bem que demorou um pouquinho. Poderia não precisar ter passado o processo do Calvário que nós passamos. Se o orgulho, às vezes, não tivesse falado tão alto... Você não tinha esperado? Não tinha ficado semanas. Não tinha ficado semanas. Olha só. Porque ele é do Rio Grande do Sul. Então, nós tivemos a discussão... E no mesmo dia ele saiu. Tá bom. Porque pro gaúcho é 8,80. Ele é gaúcho? Hoje ele tem melhorado, ele é gaúcho. Ele é de Caxias do Sul. Tchê. Hoje mesmo ele mesmo fala, o cristão que habita dentro de mim não me permite mais. Amém. Né? Então, mas enfim, nós tivemos que passar pela experiência que nós passamos e para reafirmar o nosso amor, que é um amor incondicional. Faz parte do processo. Total, faz parte do processo. E que bom que vocês acordaram a tempo. Sim, né? Muito bom. E depois disso, hoje você é a mulher da casa? Sim. Tenho tentado. Me esforço. Gente, vocês não estão entendendo. Para as pessoas com os perfis meu e da Verônica, todo dia é um leão que a gente mata para matar. Você já acorda com ele do lado, assim, minha filha, cadê a moça, a menininha interna dentro de você? Busca essa mulher lá dentro. Respira fundo. Ai, é isso mesmo, muito bom. Hoje você enfrenta a doença do seu marido, né? E como lidar com a dor de não poder controlar algo que tem uma gravidade, que Deus está no controle de todas as coisas, mas que você não está no controle. Porque, querendo ou não, você é uma mulher que estar no controle é importante para você. E nesse caso? Cris, é outro ensinamento, inclusive. Eu falo com o João Carlos todos os dias, ele nos ensina. Ele me põe assim, embaixo da sola do chinelo, assim, literalmente. Porque ele teve o diagnóstico do câncer de intestino, recém fez agora, né, 2 anos, em março. Vai fazer agora em julho 2 anos da cirurgia. Foi uma loucura tremenda na minha cabeça, porque até fechar a fase de estadiamento, da fase do processo da doença que ele está passando, porque a doença, ele não tem a doença, não é dele. Não é. Ele está passando pelo processo, né? Então, e por eu cuidar de pessoas que podem ser advindas do câncer, de um tratamento de câncer, qualquer tipo de câncer, porque vem disfunções pélvicas associadas, principalmente mulheres, por uma menopausa precoce, entre outros fatores. Mas no caso de um câncer de intestino, né, igual foi o caso dele, era em sigmoide, precisa fazer radioterapia, não precisa fazer radioterapia, que é um dos processos de tratamento, né? Então, até descartar a radioterapia, eu não dormia. Ele mesmo falava, as pessoas perguntavam para ele, tá tudo bem, tá tudo certo, porque quem olha o João Carlos acha que ele não tem nada, ele não está passando por nada. E ele não tem tudo mesmo. Bem.
Assim, não tem mesmo, mas não tem noção do processo que ele está passando, é isso que eu quero dizer. Sim, né? Eu compreendi. Porque para ele mesmo fala, né, que ele fez um combinado com Deus, no dia que ele foi fazer o exame, ele falou assim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Porque ele teve um sangramento, que é uma hemorragia, no caso, né, sangramento nas fezes, persistente, então... Foi ao proctologista e esse proctologista solicitou a colonoscopia. E para fazer esse exame, eu estou falando o relato dele, ele está aqui na minha frente, né? Ele disse que fez uma oração a Deus, que ele estava aqui para servir a ele. Que nunca o deixasse questionar. E até fechar esse diagnóstico, até fechar o estadiamento, e ele nessa serenidade toda, porque foi nessa simplicidade, Senhor, não me deixa questionar. É o Espírito Santo que dá paz e que excede a todos. A fé e a paz é inabalável ali. Olha, né? Então a minha preocupação era tremenda para poder saber se ele ia ter alguma disfunção pélvica. Porque em Uberlândia, profissional que trata disfunções pélvicas masculino, são muito poucos hoje, tá? E até então, eu sabia que eu seria esse cuidado, mas como que seria tratar da pessoa que eu mais amo? E a receptividade, por causa da questão dos constrangimentos. Porque poderia ter disfunção urinária, disfunção fecal, disfunção erétil. A disfunção erétil ninguém fica sabendo se o paciente tem, se ele não fala. Agora, a disfunção urinária e a disfunção fecal, ela tira a qualidade de vida, literalmente, da pessoa, de socializar às vezes, né? Não vamos longe. Preta Gil, quem viu Preta Gil, ela, né? Ela teve o diagnóstico, tudo bem que foi um diagnóstico de um câncer mais baixo dela, que era em reto e ânus. Fez a cirurgia, não precisou de colocar a colostomia, que o João Carlos também não precisou de colocar a bolsa de colostomia, que é a bolsinha que coloca do lado de fora. E depois ela teve, né, a questão da metástase. E outro detalhe, o João Carlos também, até então a gente fez todos os exames necessários pré-operatórios e nenhum tinha detectado literalmente que era uma metástase fidedigna ali. Mas no pós-operatório, os exames, existe um marcador tumoral. Não é um exame de ser primícia para o fechamento diagnóstico, mas ele é um comparativo em mostrar que não está algo legal na questão abdominopélvica, que é o CEA. Esse marcador tumoral dele não parava, esse exame não parava de aumentar o volume em números. Aí a médica tem algo errado aí. Vamos fazer um PET scan, que foi o único exame que não foi feito no pré-operatório, porque o PET scan ele não é um exame de primeira linha para câncer de cólon. Na ciência é muito baixa a evidência. E infelizmente o tipo de célula tumoral que o João Carlos está, ela só apresenta as mudanças através do PET scan. Tanto que hoje nós estamos vivendo um milagre. Amém. Todos os dias, na verdade, né? Nós acordamos, está tudo bem, ele consegue, vai para a clínica todos os dias, não deixa de estar se movimentando e sempre dando aula o que possível, mas fazendo esse PET scan veio as metástases no fígado e era por todo o fígado. Aí ali eu comecei a enlouquecer de novo. Quando o médico disse para mim, a médica disse, não vai fazer o tratamento de radioterapia, tirou um elefante das minhas costas. Falei, ótimo. Então, se não tem metástase, então vai fazer, vai tirar, né? Vai fazer a cirurgia e tirar, e se for necessário para uma profilaxia, vai fazer uma químio. Só que aí ele precisou de fazer esse PET scan, porque o exame não baixava, enquanto ele começou a fazer a químio, e veio então a confirmação dos nódulos que tinha dado, tanto na ressonância como nas tomografias, que não tinha acusado como metastáticos. O PET scan nos trouxe que eram metastáticos. Falei, tudo bem,
Então vamos trabalhar com o que tem hoje, né? Que é a fé em Cristo. É sobre isso, literalmente. Mulher. E é a fé. E já está curado. Dentro do trabalho com que os homens, o médico, tem proposto para ele. Pronto. E graças a Deus, 1 ano depois, 1 ano e poucos meses depois, refez um PET scan, e aí? Entre tantas, né, alterações, e aí que dos 7 nódulos, um nódulo. Uau! E abriu a possibilidade da cirurgia. Deus, olha então, o que era inoperável para o homem, para Deus tem amigo, sempre tem uma saída. Muito bom, muito bom. E a gente está aí aguardando a qualquer momento para poder fazer a metastectomia, que é a retirada da parte do fígado onde está esse nódulo, esse cisto, né, metastático. Nossa, Deus abençoe, já estou lá torcendo. Ai, que bênção. Amém. Então vamos lá. Você, ao longo da vida, relata que aprendeu que ninguém muda ninguém. Sim. Quando essa ficha caiu de verdade para você? Em 2013. Eu tive trícia caroline. E depois, com 20 e poucos anos, conheci o pai do Tiago, ao qual tivemos o Tiago. Nós tivemos uma vivência, né? Nós somos casados. Porque, como dizia minha mãe, juntado com fé, casado é. E em 2013 veio a separação e foi onde vem a maturidade e o entendimento, que ninguém muda ninguém. Sou grata por essa fase, essa experiência, tenho meu filho, um excelente pai, honro a vida dele, mas onde eu fui tendo a maturidade de entender que realmente ninguém muda ninguém. E é isso. E é ali que a gente começa a entender, que a gente pega na mão de que quer caminhar. Exatamente. Ou a pessoa está certa ou errada, não existem. Ele está errado, eu estou certo. Não. É que estamos em objetivos diferentes. Agora mesmo eu encontrei com uma pessoa aqui e eu estava conversando com ela e falando o seguinte: fulano terminou com o ciclano. A gente falando de um casal de amigos. E a gente relatando, entre outros, falou o seguinte: nossa, o perfil dela é livre e o dele é um perfil mais conservador. Existe uma pessoa certa e uma pessoa errada? Não. São apenas duas pessoas que se encontraram ao longo do caminho, mas que têm perfis diferentes, que um dia ia dar ruim. E pronto. Não é? Quando nós entendemos e falamos o seguinte: ninguém vai mudar ninguém, mas eu preciso me amar, me aceitar como sou e entender que o outro também, que ele tem as particularidades dele e eu preciso, ele vai se amar e eu preciso amá-lo. Não é verdade? É isso mesmo, é sobre isso. É isso. E a partir disso, em todas as outras relações, você vai entendendo. E aí? Ninguém muda ninguém. Eu falei isso com a minha irmã ontem, inclusive. Ninguém muda ninguém. É a pessoa que tem que entender o que ela quer para ela, o que é o melhor. Opa, isso daqui eu acho que é bom para mim, mas e para o outro também? Né? É isso. É respeitar também o outro. Verônica, conta aqui pra mim. Você começou na estética e foi direcionada pelas próprias clientes para a fisioterapia. Sim. O que isso te ensinou sobre ouvir a vida? Às vezes, Cris, a gente, assim, nós já até falamos sobre isso, nessa questão dessa nossa energia que é mais alta, né? O saber ouvir. Às vezes é difícil para minha energia, para minha pessoa, ouvir. Mas existe um momento onde a gente tem aquela humildade de entender, né? E graças a Deus, Deus sempre pôs pessoas muito boas na minha vida. Que eu falo que eu sou o que eu sou hoje por causa dessas pessoas. Amém. Então, quando eu falei, porque eu voltei a estudar, fui fazer ensino médio. Eu fiz o último PAES que existiu na UFO, ao qual eu não passei, é claro. Eu tinha colocado para educação física. Mas aí eu falei, eu vou fazer psicologia. E as meninas, as minhas clientes, não. Você é muito boa com as mãos. E a fisioterapia é a profissão do futuro. Cara, você é boa demais no que você faz. Você tem que ir para fisioterapia. E
muitas delas, que agora eu não lembro contar nas mãos quantas foram, sempre com a mesma opinião. Mas eu tive, inclusive, duas que falou, uma delas, inclusive, fisioterapeuta, Verônica, investe seu dinheiro em outra coisa, não faz isso não. Não dá dinheiro. Primeiro que se a gente for fazer alguma coisa também por dar dinheiro, você não vai chegar longe. Isso é o meu ponto de vista. Tem que fazer, isso mesmo. você tem que fazer o que você gosta, o que você ama. Aí eu comentei com ela assim... Dinheiro é consequência. Eu comentei com ela, falei, olha, mas tem fulano e ciclano que está tão bem no mercado. Ela, mas é um ou outro. Falei, então eu vou estar entre um ou outro. Olha só. Nossa, e aí eu já caso com a outra pergunta, porque era justamente sobre isso. Em que momento seu trabalho deixou de ser profissão e virou missão? Porque eu acredito que está muito casado, não é? Por exemplo, aí ali você ouviu essas pessoas e partiu para a fisioterapia. Sim. Na fisioterapia, quando você teve essas pessoas que disseram para você, não, para, desiste, não dá dinheiro, você falou assim, não, só um ou outro que ganha, eu vou ser um ou outro. Ou seja, você decidiu aonde você queria chegar, você teve clareza de objetivo, hashtag fica a dica, né? E ali, nesse momento, você focou na sua profissão e foi. Ali você começou a ter uma profissão. Quando que ela virou missão? Olha, eu acho que desde que eu entrei para fazer o curso da fisioterapia, eu fui vendo inúmeras possibilidades do cuidar, porque eu sempre fui o do cuidar, a mulher, né, é o do cuidar. E eu entendi esse mundo de possibilidades. Mas quando eu parti, que eu entendi que a dor da minha mãe com disfunção pélvica, que me levou para a fisioterapia pélvica, foi aí que maturou essa ideia desse cuidar. Você entendeu que era cuidar de uma dor que você vivenciou muito de perto. Exatamente. Uau. Porque para mim, as meninas sempre falavam assim, você leva tudo a sério, nunca nada por fazer. Quando eu ia para os atendimentos, porque eu atendi pouco em estabelecimentos em Uberlândia, a maior parte da minha vida era atendimento domiciliar. Então, todas essas clientes são amigas hoje, amicíssimas. Tenho, inclusive, a Lala que também é daqui de Tuiutaba. Eu falo que é a mãe loira, é a minha mãe que eu ainda tenho em vida. Muito, muito amada e muito querida. Pessoas que você pode ficar 1 ano, 10 anos sem ver. É aquela pessoa que está ali, que preocupa com você, mesmo assim, mesmo distante. Oi, como se nada mudou. Então, são pessoas que, desde então, você via que você cuidava. Eu já cuidava ali. A escuta, né? Então, hoje eu tenho esse entendimento. Então, assim, a escuta de qualidade, sentar e ouvir. A gente sempre brincava antes, né? Porque você não deixa de ser uma psicóloga, porque a gente acaba ouvindo, né? Bastante. E hoje é a mesma coisa. Não é terapia, mas é terapêutico. Mas você precisa do seu psicólogo, do seu psicanalista para poder nos ajudar. Hoje, para mim, a equipe multidisciplinar é uma primícia. Eu preciso do psicólogo, do nutricionista, do personal. Eu preciso do médico na área direcionada, ser o ginecologista, urologista, o procto, o endócrino, que são os que a gente trabalha mais próximos. Então, é isso. Então, desde essa época eu já cuidava, eu já ouvia, eu já servia. E hoje... Mas virou a chave mesmo para a missão, foi ali. A missão foi ali, no cuidado com a minha mãe. Olha só, isso O que eu poderia fazer mais, né? Eu já saí da faculdade, já inscrita na pós-graduação em uroginoecologia no Rio de Janeiro. Pensa! A caipira de Capinópolis, desbravando o Rio de Janeiro. Que lindo, olha aí. Que uma loucura. Olha aí, e venceu. E venci, estou vencendo. Está vencendo. Estou vencendo. Inclusive, o que a Verônica, imagina que agora entra uma pessoa por aquela porta e senta ao seu lado. Porta, como diz o meu genro me corrige. Porta. Entra ali por aquela porta e senta aqui ao seu lado. Ela se chama Verônica e ela tem 18 anos. O que você falaria para ela? Nós vencemos. Amém.
Ai, que lindo, né? E é sobre isso, né, amiga? Sobre isso. É isso. Todos os dias. E é bom porque ao ver, assim, você se deparar, você relata também que você teve medo que seus filhos passassem fome. Foi um dos medos que você teve. O que esse mito construiu em você? Mais força, mais garra, mais disposição. Hoje não, hoje você vai continuar. Que é a questão do desistir. Isso. Então, era meu propósito, porque eu tinha muito. Eu passar dificuldades como eu passei é diferente. Os meus filhos não. Os meus filhos não. E é desafiador, né? Muito. E eu nunca. A mamãe às vezes até falava, minha filha, não tá precisando de nada. Não. Os meus pais nunca falavam assim, toma assim, ó, um real para te ajudar. Nunca. Olha isso. Foi sozinha. Com a ajuda do movimento, né? Claro. Deus, sem dúvida. Sempre Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma. Sempre Deus. Ele estava cuidando até mesmo até nesse momento em que você não dependesse. Para que você entendesse de que ele te supria, né? Total. Se ele manda alimento e os passarinhos comem todos os dias e não estão fazendo nada, o que dirá a nós? Não é verdade? E graças a Deus, assim, os meus filhos, tanto de físico, de beleza e de educação, são muito bem criados. O Thiago eu ainda não conheço, mas a Trícia, meu Deus, que mulher bonita. Filho, neto, porque eu também sou avó. Pois gente, mulherão. Você tem quantos anos hoje? 47 aninhos. Novinha, esses dias, um dia desses. Você fala que você tá velha, eu vou ficar muito brava. Não, porque eu tô com mega 53, jovem. Vai, para. Meu Deus, que lindo, né? Vocês estão gostando? Gente, eu tô maravilhada com a história dessa mulher. Que mulher de fibra, que mulher vencedora. Como eu sou grata à sua vida, amada. Hoje, você está vivendo uma fase de ascensão. O que ainda te desafia e o que você está fazendo para continuar crescendo? Cris, você sabe bem o que me desafia. O meu calo. Ser empresária é uma coisa. Ser fisioterapeuta é outra coisa. Eu amo ser fisioterapeuta. O lado empresarial, que vem gestão, administração, papelada. Né? E gente. Lógico que eu lido com gente, meu paciente, mas, né? Isso é me tirar do eixo. Mesmo. Mas a gente tem que fazer. É porque aquela coisa, né? Graduação nenhuma vai te ensinar o empreendedorismo. Não, só graduação nenhuma vai te ensinar. Só a tia Cris. Portanto, mulheres, eu recomendo. Ainda tem merchan. Tá? Eu recomendo. Cris Franco como mentora de negócios. Obrigada, meu amor. É a chave para poder te ajudar a entender e mostrar que você tem as suas competências também. Olha, obrigada. Por mais que, né, eu amo ser fisioterapeuta, eu tenho que agora amar ser a empresária. E gente, né? Eu sempre falo, né, quem não entende de pessoas não entende de negócios. Não é verdade? É fato. É isso. Ai, que lindo, que lindo. E continuar nessa crescente, Verônica, que a gente vê o tanto que você, a persistência, a constância, te fizeram ser a mulher que você é hoje. Então, ter os planos, uma visão, por mais que às vezes as pessoas pensam que para ser uma pessoa empreendedora, empresária, tem que ter uma visão muito grande. Que seja uma visão R$1 a mais do que hoje, do que a mais do que ontem. Faz sentido isso para você? Tá? Que lindo, eu amei estar com você. Nós estamos chegando aqui no final. E, Verônica, eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão ouvindo aqui, centenas de milhares de pessoas que chegam esse programa aqui da Aliança Mais Classic, de frente com a Cris, de segunda, quarta e sexta, do meio-dia a 1h da tarde. Queria que você falasse para essas pessoas, se você hoje quer dar se você só pudesse ter oportunidade de deixar uma mensagem para as pessoas, para a vida, em que salvasse a vida de cada uma delas, qual mensagem seria? Tenha Cristo em sua vida. Amém. Acredite no seu propósito. Se você não tem Cristo e não tem propósito, você não realiza sonhos.
Nem os seus, Então nem os não dos desiste, demais. exatamente. Uau, meu Deus! Salva de palmas para essa mulher! E é isso, gente. Olha que lindo. Infelizmente, estamos aqui caminhando para os minutinhos, para os segundos finais. Histórias como a da Verônica não são sobre sorte, são sobre decisão. Decidir continuar quando seria mais fácil parar. Decidir amadurecer quando a dor chega. Decidir não terceirizar a própria vida. A Verônica não teve um caminho fácil, mas teve clareza de propósito. E quando existe propósito, e a gente nem combinou, a gente não desiste, a gente se reposiciona na vida. Que essa história te lembre de uma coisa, para você que está aí ouvindo em qualquer local, em qualquer momento, vendo esse podcast. Você pode não controlar tudo o que acontece, mas sempre pode decidir quem você vai ser diante disso. Tudo na vida é treino. E hoje você viu ao vivo o que acontece quando alguém leva isso a sério. Muito obrigada, Verônica. Como eu estou grata pela sua presença aqui nesse local, aqui em Tuiutaba. Você vai visitar os seus agora, Sim, acredito. sim. Vai ter um final de semana de muita felicidade, muita alegria. João Carlos, obrigada por você ser esse maridão, esse cara que trouxe essa mulher. Tiago, obrigada por participar comigo aqui desse sonho de levar o sonho e a possibilidade de ser melhor um dia após o outro para cada pessoa, para cada ouvinte, para cada pessoa que está visualizando isso no YouTube agora. Muito obrigada. Obrigada, Pai, pela oportunidade de ser canal de bênção na vida de alguém. Amém? Amém. E bora ser feliz porque nós estivemos aqui hoje de frente com a Cris.